Oi, gente, tudo bom? Vídeo de português de vocês. Lembrando a questão das aulas anteriores, vocês viram muito sobre a questão do substantivo na unidade 2. Agora vocês vão ver como vai ter outras classes dentro do substantivo. E nessa aula de hoje vai ter a questão do número do substantivo. E também vocês vão fazer a atividade relacionada à palavra tem, que não é acentuada, e a palavra tem, que é acentuada. Bom, as páginas são da 82 até a 86. Mas vamos recapitular aqui a ideia de substantivo. Substantivo é aquilo que vai dar nome a coisas, objetos. Até aí tudo bem? Porém, a gente sabe que coisas, objetos, vão ter várias quantidades. E isso, de acordo com a nossa língua portuguesa, foi gerado dois tipos de numeração para essas situações. Como assim? Substantivo plural e substantivo singular. Plural e singular você já deve ter ouvido falar, né? Mas o que é singular e o que é plural? Bom, singular vai ser a situação que envolve apenas um sujeito. E o plural envolve mais de um sujeito, certo? A partir de então, vocês vão perceber que existem regras para formar plurais. Por quê? A gente sabe que na nossa língua portuguesa tem certas tendências a certas regras e também há certas maneiras e certos costumes que a gente acaba notando pela rotina de ouvir falar ou de ver em livros. A gente percebe que é mais fácil saber o nome no singular de um substantivo. Digamos, os substantivos mais comuns, como objetos, mesa, cadeira, mas existem substantivos que eles são compostos. E esses substantivos compostos é que têm tendência a ter certas regras para formar os plurais. E é que aí você vai notar essas regras que eu vou apagar aqui a lousa e vou mostrar a vocês como tem a tendência a desmanchar. Normalmente o plural a gente percebe que é plural pela tendência da letra S no final. Mas existem outros sufixos que a gente nota também que são plurais. Bom, vou dar uma certa apagada nessa lousa para mostrar a vocês. Seguindo essa linha de raciocínio aqui que eu desenhei, vamos lá. Palavras que terminam com R, com S ou com Z, elas têm a tendência a pegar emprestado a letra S. E aí eu vou ter aqui exemplo, rapazes. Tem a tendência, normalmente termina com Z e ela vai pegar emprestado a terminaçãozinha S. Cartazes, que termina com Z e vai pegar emprestado o S. Amores, pois amor termina com R e vai pegar emprestado o S. Meses, mês termina com S e vai pegar emprestado a terminaçãozinha S. E existem também as palavras, né, que terminam com M e elas vão tirar esse M e vão colocar o NS e vai ter a tendência a transformar esse plural, como na situação das palavras álbum, que vai ficar álbuns, ou outras situações, como bombom, que vai virar bombons,
certo? A gente também tem aqui as palavras que tem com a terminaçãozinha AL, EL, IL, OL, UL, que vai se tirar esse L quando for transformar em plural e vai colocar o IS, como na palavra floral. Vai transformar e vai ficar florais. Tirou o L, botou o IS. Como na palavra, deixa eu ver, formol, vai ficar formóis. Bom, aqui, nessa situação onde tem a terminação IL, é quando a palavra é oxítona. Lembrando que é oxítona, paroxítona, propaquarítona, tudo isso. Bom, oxítona vai ser quando a última sílaba é mais forte. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é mais forte. E proparoxítona é quando é a antepenúltima mais forte. Bom, quando a palavra for oxítona, você vai ter que transformar ela em plural, colocando a terminaçãozinha IS, como na palavra funil. Vai ficar funis, canil, canis. Aqui já é outra situação, porque aqui é para a situação de palavras paroxítonas. Na situação de palavras paroxítonas que terminam com il, você vai tirar e vai colocar eis. Você vai tirar essa terminação il e vai pôr a terminação eis. Túnel, túneis, útil, úteis. Palavras que são paroxítonas que você nota pelo acento na penúltima sílaba. Bom, aqui a gente tem palavras com ão, terminação de ão, que vai se ter uma troca em algumas situações por ãos, só acrescento S, ou ães, ou ões, fogão, fogões, cão, cães, deixa eu lembrar, coração, corações. Essas palavras no português que terminam com S ou com X, elas têm a tendência, muitas vezes, de você não precisar transformar em plural. Por exemplo, a palavra lápis, ela termina com S, é uma palavra paroxítona, termina com S, e você não vai precisar transformar ela em, como é que eu posso dizer? Em plural. Você só vai ter que adequar o artigo que vem diante dele, as palavras que vêm antes e depois, para se adequar a esse substantivo. Exemplo, os lápis. Se eu estou falando de vários lápis, eu só vou ter que colocar artigo adequando a situação de plural. Seriam os lápis, as, deixa eu ver, os ônibus, as xerox, termina com X, certo? Tudo aquilo que vai terminar com S ou X, você vai adequar apenas o artigo que vem antes para transformar em plural. Agora, aqui nessa situação, a gente tem as situações dos substantivos que vêm compostos, como eu falei no início do vídeo. Bom, substantivo composto vai ter algumas situações diferentes, porque a gente nota que normalmente existem o substantivo mais um verbo, substantivo mais outro substantivo, substantivo mais outro adjetivo, e aí vai ser regras diferenciadas. Vejamos. Quando o substantivo composto,
tem um substantivo mais outro substantivo, como por exemplo, porco-espinho, você vai ter que fazer o plural se adequar à situação, né? Porcos, espinhos. Os dois termos vão virar plural. Substantivo mais adjetivo. Eu coloquei o exemplo aqui, sabiá preto, né? Uma espécie que a gente tem aqui no Brasil. E aí você tem que transformar de acordo com o que se pede, sabiás pretos. Os dois termos vão se transformar em plural. Quando a situação for um numeral, mas um substantivo, exemplo, segunda-feira, se eu vou transformar em várias, em plural, então seria segundas-feiras. Verbo mais substantivo. E aí eu coloquei um verbo que está conjugado, né? Bate, boca. É um bate e boca. Boca é substantivo. Então, se eu for transformar em plural, seriam bate-bocas, né? E aí, nessa situação, apenas o que vai ficar em plural é o substantivo, não o verbo. E as palavras repetidas, como tico-tico, só a segunda palavra repetida, né? Só a segunda é que vai ganhar a situação de uma palavra em plural, certo? Para se transformar em plural, só a última é que você acrescenta o S. Bom, as questões que vocês vão fazer referente a isso vai ser a página 83. Nessa página 83, vocês vão ter que justificar o plural da palavra a seguir. A palavra vagões, ela ficou assim por quê? Porque ela é terminada em que? Você tem que dizer. B, móveis, é um substantivo terminado em que? C, narizes, é um substantivo que quando está no singular é terminado em que? E assim por diante. Na questão 2, vocês vão completar as palavras abaixo, flexionando-as para o plural. Vocês vão transformar em plural. E vocês vão se lembrar de que o singular delas, todas, terminam em ão. Então, por exemplo, no item A, a palavra é nação, mas vocês não vão escrever nação, vocês vão ter que escrever o plural dela. O plural de nação é o quê? O plural de feijão é o quê? 3. Em qual grupo de palavras todas são invariáveis quanto à forma do plural? Vocês vão ter que mostrar quais delas, né, transformam-se de maneiras diferentes. Vamos lá. Na questão 4 da página 84, vocês vão completar as frases com o plural das palavras indicadas entre parênteses. Na questão 5, vocês vão apenas transformar do singular para o plural. Na questão 6, vocês vão dizer se a palavra tem singular ou plural e vão ter que definir qual é. 7. Reescreva os ingredientes colocando as palavras destacadas no plural, ou seja, o que está em negrito e os números por extenso. Na questão 8, você vai colocar aí, escrever as palavras abaixo do plural, colocando elas na coluna certa e observar a terminação. Então aí a gente tem as palavras vagão, mão, cão, guardião, alemão, anão, órgão, órfão, capitão. Só que você vai ter que supor como se você estivesse no plural. Vagão, vagões. Então
qual era o quadro que era para estar. Então, você vai escrever. Na questão 9, você vai escrever 3 palavras. No caso, o plural ele vai ter que ser da forma do mesmo modo que as palavras de cada espaço do quadro. Você não deve esquecer que essas palavras que você escrever no quadro, elas devem estar no plural. Por exemplo, a palavra balão. No plural, o plural de balão é balões, certo? Ok. Porém, você vai ter que transformar outras palavras que vai ter o mesmo final, certo? Vai ter o mesmo final de ões. E arroz. Arroz termina com Z. Tem tendência a ter plural? Arroz não, os arroz não. Mas existe uma regra para quando se termina com Z, se acrescenta o ES. Então você vai procurar palavras que terminam com Z e se acrescenta S, certo? E vai escrever esses plurais aí. Cadáver termina com R e para ficar no plural seria cadáveres. E a terminação é S. E você vai achar 3 palavras que no plural ficariam assim, com essa terminação é S, e escrever aí. Cachorro quente. Cachorro quente é um substantivo mais um adjetivo. Então, ficaria na regra cachorros quentes. Para entrar na regra, você vai ter que procurar palavras que tenham um adjetivo, no caso um substantivo mais um adjetivo. Já na página 8, na partezinha, na metade da página 85, a gente tem a situação das palavras contém e tem. E aí ele vai dizer que a forma tem sem acento é usada para falarmos daquilo que está no singular. E o tem com acento é para falar de coisas que estão no plural. E vocês vão fazer na parte da página 86 basicamente isso. Meu pai tem um relógio com alarme, na questão 1, no item A. Se ele tem um relógio, é um substantivo. Então, seria o tem sem acento. E assim por diante, você vai completar na questão 1. Na questão 2, você vai escrever uma frase para cada uma das formas do verbo ter. O tem com acento e o tem sem acento. Então, você vai supor, Joana tem sem acento uma situação singular. E será, os macacos têm uma situação no plural, certo? Assinale as frases que o uso do tem ou do tem com acento foi empregado corretamente. Então, você vai ter que olhar de acordo com os objetos que os sujeitos têm ou o sujeito tem. Na questão 4, você vai reescrever corretamente as frases da questão anterior que necessitam de ajustes. Você vai olhar as questões que você não marcou por estar errado e vai corrigi-las. E na questão 5, você vai apenas completar o tem sem acento para situações do singular e o tem com acento para situações do plural. Finalizando ainda na página 86, você vai ficando por aqui com esse vídeo e vai tentar realizar os exercícios. Por hoje é só.